se vocês se lembram também que nós tivemos a ver a questão dos micro-organismos e nós tínhamos quantos tipos de micro-organismos? Vocês lembram-se? Quais eram os tipos de micro-organismos que existiam? Alguém quer responder? Formação de bactérias, levaduras e bolores. Muito bem, Kathleen, está bem? E no fundo o que nós vamos ver agora neste bocadinho de sessão é exatamente algumas boas práticas no fabrico e na manipulação dos alimentos. Ou seja, para nós conseguirmos garantir que não há contaminação dos nossos produtos, nós temos que ter cuidados a nível desde o início da recepção, desde o início do processo, ou seja, desde o nosso armazém, onde nós fazemos a recepção da matéria-prima, até passando para a parte da armazenagem e depois da armazenagem até ao serviço ao cliente, ou seja, tu tens que ter cuidados ao aplicar boas práticas de higiene e segurança alimentar, desde a recepção, em que tu fazes a recepção da matéria-prima no teu estabelecimento, até ao final em que tu entregas o teu produto ao cliente. Claro que no meio deste processo existem várias fases e essas fases passam por onde? Passam realmente por tu preparares os ingredientes. Vocês sabem que na restauração nós temos que ter as tábuas coadunadas com o tipo de matéria-prima, as facas igualmente, e que nós num restaurante não podemos, na mesma bancada, estar a trabalhar peixe e carne. Isso não é possível, exatamente porque pode ocorrer aquilo que nós já vimos em aulas anteriores, a contaminação alimentar cruzada, chamada como contaminação cruzada. Por isso nós, desde a recepção, o armazenamento, a pré-preparação, exatamente preparar os ingredientes para confeccionar, está bem? Depois a coação, ou seja, o cozimento, o dar seguimento ao nosso serviço, depois a parte do empratamento. A parte do empratamento é extremamente importante e é importante que se encontre dentro de um período de temperaturas, período que não é período, uma gama de temperaturas que seja suficiente para que não haja contágio ou contaminação por bactérias. E essa temperatura é acima dos 65 graus. Se tu não empratares a comida toda, se tu não servires, porque os clientes não chegam todos ao mesmo tempo, tu tens que manter a comida quente, está bem? Ou fazer um arrefecimento rápido, ou seja, nós em circunstância nenhuma podemos deixar a comida a arrefecer ali acima do balcão e à medida que os clientes vão chegando, nós vamos reaquecendo, está bem? Isso não pode acontecer. Nós podemos sim ter a comida fria e aquecer, ou seja, fazer novamente o aquecimento, que se chama reaquecimento, quando o cliente chega, está bem? Mas a comida não esteve a arrefecer à temperatura ambiente, isso não é permitido, está bem? Nós, em termos da recepção de mercadorias, nós temos que analisar as características organoléticas. Nós já falamos quais eram as características organoléticas, a cor, o odor, a textura, o sabor. O sabor é aquela característica que nós não conseguimos avaliar, está bem? Porque nós, quando fazemos a recepção da matéria-prima, na restauração, à partida, nem sequer é para nós comermos, é o que nós vamos produzir, está bem? Mas tu, por exemplo, pegas num peixe, olhas para o peixe, a forma, a textura desse peixe, o aspecto desse peixe, terá que dizer muita coisa, está bem? Outra questão que nós temos que analisar na recepção é a rotulagem, verificar a data de validade, verificar de que lote é que vem, qual é a marca de salubridade? Salubridade tem a ver com o estado da matéria-prima. Verificar se a embalagem está íntegra. Íntegra significa o quê? Está em bom estado ou foi aquela embalagem que andou lá no armazém e que alguém até deu um pontapé, está bem? Verificar a temperatura. Se nós estivermos a falar de temperaturas de frescos, os frescos têm que ser entregues a 5 graus, está bem? Até 5 graus.
se for congelados, até menos 18, não pode vir até menos 15, não pode vir a menos 10, está bem? Se é congelado, tem que estar a temperaturas de congelação. E sempre que nós fazemos a recepção da matéria-prima, fazemos esse registro de mercadorias. Eu não pedi para vocês passarem, está bem? Porque nós, como ainda vamos ter mais uma semana, 2 semanas, no fundo, de aulas online, está bem? Esta matéria ainda será avaliada de forma online, dependendo de qual é a interação que vocês aplicam na própria, as atividades práticas, está bem? Por isso, se não quiserem passar, está tudo bem, ok? Por exemplo, imagina, tu recebemos no nosso restaurante uma carne de bovino, ou seja, uma carne de vaca, nós temos que verificar o quê? O número de identificação do animal, o número de aprovação do matador e o estado ou o membro do país de onde proveio essa mesma carne, o número de aprovação do estabelecimento desmancha, o que é isto? Desmancha é de quem desmanchou o animal, uma coisa é quem mata o animal e a seguir quem o desmancha, tá bem? Nem sempre é a mesma empresa, tá bem? E depois a origem do animal, qual foi a sua proveniência. Cada animal faz-se seguir por um selo, tá bem? E nós temos que analisar esses dados aqui no selo. Se vocês repararem, tem o lote, tem a data do lote, tem a origem, tem quando é que foi abatido, tá bem? A desmancha foi feita por quem? Está tudo no rótulo, ou seja, no fundo nós temos que analisar, tá bem? A mesma questão acontece quando estamos a analisar os peixes, também temos que verificar o nome do peixe, está bem? Qual é o animal que nos está a ser entregue. O método de produção mais adequado àquele peixe que estamos a comprar, zona em que foi capturada, está bem? Nós nunca podemos vender um peixe ou comprar um peixe pensando que ele é selvagem, por exemplo, mar selvagem, ou se ele está condicionado e tem alimentação acondicionada. Posso-vos dizer que, por exemplo, um salmão da apicultura custa, sei lá, 7, 6, 5 € o quilo. Se estivermos a falar de um salmão selvagem, os valores andam na ordem dos 30, 35, 37 € o quilo, está bem? Ok? Temos que também verificar qual é a frescura, qual é a temperatura em que o mesmo foi transportado, está bem? Relativamente ao sítio onde nós vamos, por exemplo, recepcionar as mercearias, nós temos de ter mercearias, devem ser arrumadas por tipo, imagina as leguminosas numa zona, as massas noutra, também os cereais noutra. Temos que garantir que há rotação de estoque, ou seja, que nós conseguimos verificar que a primeira coisa a entrar no estabelecimento é a primeira a ser gasta. Não faz sentido nós recebermos latas de milho hoje e estarmos a consumi-las hoje quando já temos latas de milho lá em estoque já com um ano, está bem? A questão das batatas, as cebolas, no fundo estes produtos mais sujos, eles têm que ser colocados sobre estrados, está bem? Ok? É completamente proibido a existência de contacto de géneros alimentícios com o chão, está bem? Não pode existir materiais no chão, está bem? Relativamente aos géneros que são refrigerados, ou seja, aqueles que necessitam de frigorífico, temos também que garantir a rotação dos estoques, ou seja, que a primeira coisa a entrar é a primeira a sair, até porque isto garante que não haja desperdício, está bem? Temperaturas adequadas, arrumação por famílias de produtos. É importante que nós sejamos muito organizados em termos dos locais em que colocamos cada tipo de género alimentício, uma divisão, por exemplo, na nossa casa, uma vez que nós temos só um frigorífico, está bem? Enquanto que na restauração tem que existir sistemas de refrigeração por tipo de produto, na nossa casa não temos, mas podemos usar as prateleiras, usar as gavetas. Então, na primeira, ter frutas e legumes, na segunda, peixes e carnes e alimentos em descongelação, leites e derivados e, por fim, no topo, produtos confeccionados.
estamos aqui a falar em zonas que necessitam de menos frio. Um produto que é confeccionado é um produto que tem menos necessidade de estar tão frio. Porquê? Porque, entretanto, já recebeu calor e qualquer tipo de substância que pudesse estar ali já está completamente morta, está bem? Depois, arrumar os produtos nos congeladores também por tipo de congelação. É importante não meter caixas dentro dos sistemas de refrigeração. Nós devemos, sempre que recebemos produtos dentro de caixas, devemos retirar esse produto da caixa e depois colocá-lo, por exemplo, no congelador, mas tirar o rótulo da caixa e anexá-lo, fixá-lo à embalagem interior. O papel e a congelação não é adequado, está bem? Há algumas recomendações que já foram faladas várias vezes. Nunca usar os mesmos utensílios para manusear produtos diferentes. Isto tudo para realmente evitar a contaminação hum, cruzada. É extremamente importante este tipo de medidas. Relativamente à descongelação, temos que os frigoríficos, podemos fazer essa descongelação no frigorífico. Na restauração existem mesmo uns frigoríficos, assim como aquele que temos na oficina 4, é igual praticamente, só que é um frigorífico de descongelação. Não estão lá produtos para estarem refrigerados, estão lá produtos que estão a ser descongelados, está bem? Também podemos fazer a descongelação no micro-ondas, a diferença é que sempre que fazemos uma descongelação no micro-ondas, temos que automaticamente entregar, consumir o produto, está bem? Não pode ser um produto que a gente descongela agora para o almoço e depois vai servir ao cliente ao jantar, isso não é possível, está bem? Poderemos também usar a água corrente, a água potável da torneira, não é? Só que neste caso nós só podemos usar se estiver dentro de um saco. Nós nunca podemos pôr o produto que está a ser descongelado diretamente em contato com a água, porque isso vai interferir nos nutrientes do produto, está bem? Aliás, isso é completamente proibido. Relativamente às medidas na coação, nós sempre que estamos, por exemplo, a assar um alimento, nós temos que verificar que esse alimento no seu interior também atingiu pelo menos os 75 graus Celsius. Caso contrário, nós não temos a garantia que não haja ali risco de contaminação. Está bem? Como é que nós fazemos isso? Na restauração, existem uns termómetros, tem uma ponteira tipo agulha que nós espetamos, por exemplo, na carne para verificar se a temperatura chegou a esses valores. Isto estamos a falar quando são aquelas carnes que são preparadas, são servidas semi-cruas, está bem? Porque se for uma carne normal, bem assada, não precisamos estar a medir, porque temos a certeza que realmente a carne atingiu essa temperatura. É de facto importante nós podermos usar o termómetro quando não há termómetro. Podemos sempre usar outras estratégias, como por exemplo, se nós picamos a carne e ela está a deitar sucos claros, os sucos é aquele líquido que vem dentro da carne, se forem claros quer dizer que a carne ainda está crua, está bem? A carne deve estar a ferver no seu interior, quando os espetas tu vês que saem bolinhas de dentro da carne, está bem? Os ovos, por exemplo, como é que sabes que estão cozidos? Quando tu descascas o ovo, ele tem que estar firme, caso contrário, ele está líquido no seu interior. Mas os tempos, por exemplo, é uma coisa que nos ajuda muito. Por exemplo, um ovo bem cozido demora 9 minutos. Mas claro que se tu queres um ovo em vários processos de cozedura, há uns que desde 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, depende qual é o efeito que tu queres de coação no alimento, está bem? Os alimentos não devem permanecer esquecidos nas bancadas, pelo menos a um tempo superior a 30 minutos. Kathleen, queres dizer alguma coisa? Ai, queria perguntar se nós já passamos isso. Já demos. Não passar, este não passaram, mas no entanto, quando nós demos o módulo 7731, a maior parte destas coisas não tão detalhadas foram abordadas nesse módulo, por isso é que eu não estou a pedir para passar, a não ser que vocês vejam assim uma coisa, olha, nunca ouvi falar nisto, que não acredito, dizem, professora, eu preferia passar, está bem?
Porque se reparar, isto é uma síntese daquilo que nós já fomos falando no outro módulo, está bem? Ok? Que acaba por ser uma mini apresentação que eu faço, que passo em todos os anos. Para o ano volto a passar para relembrar os cuidados que devemos ter, nomeadamente na manipulação dos alimentos, está bem? Outra questão é não provar os alimentos com as mãos, está bem? Nós nunca podemos usar a mesma colher. Provaste a comida e a seguir vais usar a mesma colher para provar. Isso não é permitido na restauração. Cada prova terá que ter o seu talher para o fazer, está bem? Na fritura, nós temos que ter alguns cuidados, nomeadamente controlar o nível de impurezas dos óleos. Nunca se pode fazer fritos em 2 vezes no mesmo óleo, 2 vezes não é isso que eu quero dizer. Por exemplo, tens um óleo usado e vais-lhe acrescentar óleo novo, está bem, para parecer que ele rende mais. Não é uma medida correta, está bem? O óleo deve ser, quando é mudado, deve ser mudado na totalidade. Nós não podemos tentar ali enganar, até porque se houver uma auditoria do HACCP ou da ASAI, nós vamos ser multados sempre que o nível de impurezas dos óleos estejam acima dos valores permitidos por lei. Existem uns aparelhos para medir o nível de impurezas. Diga, Jéssica. Esquece. Não era nada? Não, esquece. Obrigada. Nada. Bem, então nós temos realmente que fazer um controle dos óleos de forma contínua, está bem? Para garantir que não há excesso de resíduos. Também temos que verificar as características organoléticas. Se um óleo começar a ficar escuro, eu não preciso que o aparelho me indique que temos substâncias a mais, está bem? Impurezas, substâncias não desejáveis a mais, porque a própria tonalidade nos vai mostrar isso, está bem? O empratamento, por exemplo, deve ser efetuado apenas quando o cliente já está à espera, ou seja, só quando for solicitado. A temperatura de serviço ao consumidor, ou seja, a temperatura da comida quando chega ao cliente, deve ser igual ou superior a 60 graus. Reparem, tudo isto tem a ver com o facto de garantir que não haja contaminação alimentar. Nunca meter os dedos dentro dos pratos, dentro dos copos, está bem? Após o empratamento, o prato deve ser servido imediatamente ao cliente e todos os utensílios que são utilizados devem ser completamente higienizados, está bem? Regras obrigatórias relativamente aos produtos que são arrefecidos. O arrefecimento dos produtos confeccionados até atingir os 10 graus nunca pode ultrapassar um tempo de 2 horas, está bem? 2 horas é o tempo máximo entre uma comida confeccionada e servida ao cliente. Nós não podemos fazer uma comida agora e servi-la daqui a 3 horas, está bem? O máximo, mas isso acontece, está bem? Estou-vos a dizer, em termos do HACCP, a regra é que não ultrapassem 2 horas, mas na verdade acaba por acontecer e muitas vezes, está bem? Nos métodos de arrefecimento, para nós conseguirmos que esse arrefecimento seja mais rápido, ou usamos equipamentos que existem, os abatadores de temperatura, está bem? Ou dividimos as quantidades em menores, imagina uma sopa de 20 litros, tu divides em panelas mais pequenas, ela vai arrefecer mais depressa, ou usar gelo, cubos de gelo e mergulhar as taças em cubos de gelo, para que depois se faça o armazenamento a temperaturas inferiores a 4 graus. Qualquer produto que é colocado no frigorífico deve ser devidamente rotulado, está bem? Quando nós queremos fazer o aquecimento destes produtos, nós temos que garantir que esse produto no seu interior, porque vamos servi-lo, atinja pelo menos os 75 graus. Isto, volto a repetir, vocês já sabem que a gama de perigo dos alimentos, principalmente os proteicos, os de origem animal, são realmente entre os 5 e os 65 graus, pelo que nós temos que fazer de tudo para manter os produtos fora dessa gama, está bem?
Está entendido?